México. Então, sejam todas bem-vindas. E a gente vai aqui, né, liberando as pessoas que vão entrar. Ó, o João está entrando. Quem não assistiu semana passada, Vera, eu vou te mandar a aula da semana passada, tá? Sobre as feridas. Ah, tá bom. Que aí você assiste a das feridas e qualquer coisa que você quiser, né? Alguma coisa, tipo dúvida, você pode me chamar, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre as lealdades maternas, que todos nós somos filhas, filhos, e a gente traz muitas informações do nosso sistema ancestral, né? Então, a gente vai conversar sobre isso. Eu trouxe algumas informações para vocês. Então, qualquer hora, né, que vocês sentirem dúvidas, vocês podem abrir o microfone e me falar. Mas para a gente iniciar esse trabalho de hoje, queria dar boa noite para quem chegou. Ei, João, seja bem-vindo. Ei, Kátia, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Então, eu queria só que a gente silenciasse um pouquinho o nosso coração, fechasse um pouquinho nossos olhos e pensasse nas nossas mães, nas nossas avós, no nosso sistema familiar. Como se a gente agora só vai trabalhar agora a gratidão, o perdão e a compaixão para as mulheres do nosso sistema. Essas mulheres que receberam essa missão do maternar, e por causa delas nós estamos aqui. Então, vamos só deixar isso ficar bem tranquilinho no nosso coração, expandindo, né? De acordo com a batida do nosso coração, respirando, trazendo todas as mulheres também que nos acolheram. E essa aula eu queria que todos nós não trabalhássemos o julgamento de forma nenhuma. Não existe julgamento na constelação, não existe o julgamento, né, na sistêmica, que é uma das premissas da sistêmica, né? Não trabalhar o julgamento. Então, é esse lugar que a gente vai olhar para as nossas ancestrais em agradecimento pela vida. Isso, deixa eu chegar a esse lugar, Kátia. Deixa eu chegar. E a gente vai poder ir indo, voltando, com esse coração cheio agora. Eu fiquei com as mãos muito quentes. Alguém trouxe essa informação? No corpo? Como ficou o corpo de vocês? Abrem o áudio e me conta. Eu fiquei quentinha. E eu também fiquei bem quentinha aqui. Alguém mais trouxe uma sensação no corpo? Hoje eu senti foi o pé gelar e a minha nuca aqui, meu ombro ficar bem tenso. Uhum. Então, respira falando assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Deixa esse tá tudo bem tomar você. Mais alguém tem alguma informação? Eu fiquei emocionada. Ótimo, que bom. Então, por que que nós somos leais, né? Às nossas mães, às feridas dessas mulheres, não só das nossas mães, porque é transgeracional. Então, Kátia, se você quiser beber uma aguinha, ajuda, tá? Tem uma água aí perto de você? Não, mas eu pego ali rapidinho.
Isso. Então, através das nossas mães, através do nosso sistema familiar, que tem, né, no mínimo 11 gerações aí para chegar à nossa vida, então, quantas informações nós recebemos, né, a partir do momento que a gente foi concebido? Mas antes da gente ser concebida pelos nossos pais, a gente já estava uma parte nossa lá na nossa mamãe quando ela foi gerada. Porque a mulher, ela nasce com todo o sistema reprodutivo, com os óvulos, né? Então, a gente já está lá. De alguma forma, se a nossa alma não estava naquele momento, uma parte do nosso ser já estava ali, né? Então, as nossas características maternas já estavam ali, inseridas naquele pedacinho, né? E a gente aprender a ter gratidão, primeiro é com a gente. Por que que a gente não trabalha o auto-perdão, às vezes, pelas coisas que a gente mesmo faz para nos prejudicar? Quantas vezes a gente se mete em confusão de autossabotagem, né? Vai lá, pega o ferrinho do dentista e cutuca um irmão, cutuca. Eu falo isso, tô falando irmão, porque eu sou mestre nisso, tá? Eu já passei por essa faculdade aí algumas vezes. Ou mesmo com o pai e com a mãe, com o relacionamento, né? Com o nosso parceiro, com nossos filhos. E aí a gente precisa pensar tudo isso. Às vezes, essas informações de autodefesa, na maioria das vezes, ou é para ser vista, na maioria das vezes, nasceu com a gente. Então, o que que é as coisas importantes que eu quero que vocês anotem para a gente começar essa aula? 3 palavras: sintomas, consciência e consciente coletivo. Quem puder e tiver disponibilidade, coloca aí no chat para nós essas 3 palavras, por favor. Miss Mana, seja bem-vinda. Qual que é a terceira? Consciente coletivo. Obrigada, Gisele. Desculpe o atraso, eu estava atendendo. Que bom, isso é uma notícia boa. É. Anota as palavras que alguém vai pôr aí no chat, tá? Tá. E a gente vai trabalhar ela aqui nessa noite. Então, a visão sistêmica, né, nessa lealdade, é um amor infantil. E no amor infantil, nós fazemos pactos inconscientes com a nossa mamãe. Então, a lealdade invisível pode ser um pacto. Quer ver um exemplo? A mãe está chorando e o filhinho de 2, 3 anos, talvez nem sabe falar direito, fala assim: mamãe, eu nunca vou te deixar. Isso pode se tornar um pacto inconsciente e que na vida adulta essa pessoa não consegue ter um relacionamento saudável, ela pode se sabotar, pode ter situações de saúde. Isso tudo é inconsciente. Faz sentido para vocês? Vocês já ouviram isso? Como a gente faz pactos na nossa infância? E pactos inconscientes travam a nossa vida agora. E aí, vocês devem estar pensando, mas como eu desfaço isso? Se eu não tenho consciência, 2, 3 anos, só é desfeito esse pacto quando você se permite olhar para a vida, superando os desafios e seguindo o seu caminho. Se toda vez que você der um passo, 2 passos e voltar para trás, algo tem de invisível que você está voltando para o seu sistema familiar. Ou o seu sistema está te puxando.
Quando o sistema puxa, eu tenho que sustentar a caminhada. Quando eu dou um passo para trás, eu tenho que ter consciência, trabalhar os sintomas, a dor, porque dá dor, incomoda quando a gente deixa quem a gente ama para trás. A gente se autopenaliza nas finanças, nos relacionamentos, na saúde. Então, a gente precisa trabalhar os sintomas que o nosso corpo traz, ter consciência e também entender que nós fazemos parte de um sistema coletivo, um consciente coletivo. E nós não vamos, a partir do momento que a gente sustenta esse novo caminho, a gente não é que a gente vai deixar de pertencer. A gente vai encerrar situações, ciclos, um movimento de não crescimento desse sistema. Então, todos nós somos convidados para essa ampliação da nossa consciência, a gente está trazendo um benefício para o sistema. Mas o sistema é arcaico. Ele não é uma inteligência artificial para ele entender que a gente está fazendo bem. Então, às vezes, nós somos ameaças, mas é uma ameaça do bem. Como é que ficou isso para vocês? Como que chegou isso no corpo de vocês? Abrem o áudio e me fala. Ou não é novidade, ou vocês já ouviram isso? Não, gente, um de cada vez. Espera aí, porque senão vocês estão caladinhos é porque ficaram em dúvida, não entenderam? Me conta. Ou eu estou falando muita besteira aqui, de acordo com os meus estudos. Gisele, eu tô me sentindo um pouco perdida ainda, né? Chegar atrasada é ruim, A gente mas começou agora, Miss Mana. Começamos agora a falar dos nossas... que nós nascemos, né? De um sistema familiar e que tem muitas informações. E nós, filhos, por amor, fazemos pactos com as nossas mães. E esses pactos podem, né, são inconscientes e que hoje pode estar, sim, interferindo nas nossas vidas, sim, entendi. né? Tá tudo certo até aqui? Dá um joinha aí. Para mim, a respeito desses pactos, é, é novidade. Então, agora vamos desenvolver para eu ver se eu me encaixo em alguma coisa. Você ouviu o que eu falei de exemplo? A criança, a mãe está chorando e a criança ela fala assim: mamãe, eu nunca vou te deixar. Eu escuto isso, escutei dos meus filhos, né? Uhum. Mas eu não tenho essa lembrança de falar com a minha mãe. Isso. Mas mesmo não tendo lembrança, isso é um dos exemplos de pacto, tá? Várias situações, pai e mãe brigando, aí ela pode fazer um pacto para a mãe, né? Nunca vou deixar nenhum homem me maltratar lá na infância. E aí na vida adulta ela não consegue manter um relacionamento. Então, tem muitas informações no nosso inconsciente que trava a nossa vida. Então, se a gente não tem consciência, a gente tem que observar quais os sintomas, quais as situações que estão acontecendo de recorrente, que eu não estou conseguindo ter um bom relacionamento, né? Ganhar dinheiro, ganhar não, produzir dinheiro, fazer com que o dinheiro fique, né? Na nossa conta, né? Sempre vem dívidas, o porquê dessas dívidas, tudo isso são informações que pode estar relacionado a situações da infância, em lealdade à sua mãe ou ao seu sistema, ou algum acordo que você fez na infância que está te travando a sua vida agora. Então, agora é para a gente... Gi, só uma dúvida. Ah, Essa lealdade pode ser feita só com a mãe ou pode ser feita com o pai também? Ou não, é só com a mãe? pode ser feita com o pai também.
Entendi. Então, aqui a gente pode falar, né, das feridas emocionais dos pais, dá também. Hoje eu trouxe da mãe, mas em alguns lugares você vai ver, nossa, eu fiz isso com meu pai, no seu caso, talvez, né? Uhum. Cada caso é um caso. Geralmente a gente faz esse pacto com a mãe porque é o nosso primeiro berço, né? Primeiro lugar, Sim, né? Mas aí, se você, no seu caso, você foi crescendo numa outra história, né? certo. É por isso que eu fiquei nessa dúvida. Sim, põe essa Ah, observação aí que chegou, né? Lealdades paternas. Mas aí você vai entender aqui, eu acho, sobre a materna, que eu vou trazer mais informações aqui, que vai encaixar ok, até na sua mãe, na sua outra mãe. tá bom. Tá bom, Então, obrigada. de nada. Então, vamos falar primeiro dos relacionamentos. A mulher, ela deseja um relacionamento saudável, né? Então, é isso que eu falei para vocês. Mas ela, às vezes, atrai homens indisponíveis emocionalmente. Já o homem, ele busca uma mulher muito parecida à mãe, inconsciente, a grande maioria, né? Então, a gente vê aí hoje nesse movimento agora, vou falar nos últimos 30 anos, vamos falar assim, os homens, eles estão muito, não estão em força como antigamente, né? E as mulheres, ao contrário, elas pegaram uma força que elas viraram trator agora. Então, dão conta de casa, dão conta de trabalho, dão conta disso, dão conta daquilo, mas elas ficam numa lealdade, talvez, da força da mãe, lá no passado, e que elas bloqueiam todos os outros lugares da vida, né? Então, adoecem mais cedo, têm dificuldade de ter um salário melhor ainda, né? A gente recebe um pouco menos que os homens. Então, tudo isso acontece. De alguma forma inconsciente, a gente vem repetindo a história das nossas mães. Posso continuar? A gente tem dificuldade em receber. Quem aí tem dificuldade em receber? Receber um abraço, um cuidado, né? A gente prefere dar do que receber, né? Então é muito mais fácil e entra no movimento de quando o outro você faz e o outro às vezes começa a agradecer, você toma susto. Fala, mas peraí, não acontecia isso. Mas de alguma forma você está abrindo brecha para receber. Você precisa abrir brecha para receber um obrigado, um cuidado, uma retribuição. A gente precisa aprender, nos colocar aberta para esse receber. E não só para o servir. Mas começa da gente fazer isso com a gente. Quem aí já olhou para si e falou assim: é isso, Gisele, é isso, Kátia. Quem já falou para vocês, Kátia? As duas Kátia aí. Yes! João aí, ó, E tem eu que fazer. falei imediatamente que você falou aí, eu falei, nossa senhora, foi um exercício, mas estou aprendendo. É isso, É, precisa aprender. Porque antigamente os nossos pais iam para o trabalho, sei lá, a gente era criança, a gente não via muito isso, né? Mas era assim, nem faz barulho que seu pai está dormindo, que amanhã seu pai vai trabalhar. Então a gente não tinha nem acesso aos nossos pais era muito não, 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 o não. tempo todo, né? Pouco. Estão conversando, vai lá que isso não é assunto de criança, E né? Então a gente sempre dando, né? Sempre de cuidando e sempre nunca. cuidando. Pega seu brinquedo e dá para o menino brincar, porque o brinquedo é seu, você brinca em casa. Não, mas eu quero aquele brinquedo. Olha o que que ensinou a gente no final, nesse momento. Só dá para o outro, só entregar para o outro.
Isso são informações tão, assim, parece que é do cotidiano que acontece, mas tem uma significância agora na nossa vida adulta, que pedir ajuda para a gente, a maioria das pessoas, a maioria das mulheres, é muito difícil. Mostrar a nossa vulnerabilidade. Mas ela é importante. A gente não pode esperar adoecer para falar que a gente está vulnerável. A gente precisa aprender a falar, olha, não é assim, não está legal. Uma parte Ô, nossa. Gisele, Oi, João. é uma dificuldade de pedir ajuda e dividir a tarefa. Eu acho que tem a ver lá atrás. Meus pais eram assim: você pedir alguma coisa, vou ver com o seu pai. Pedir para o pai, vou ver com sua mãe. Era um jogo de empurra. Então, quando a pessoa, eu faço um serviço, qualquer coisa, e a pessoa agradece, eu fico meio que sem graça. Você fica sem graça em receber quando eles te pagam? Como é que fala? Eu não valorizo muito o meu trabalho. Eu acho mais ou Precisa. menos isso. Eu quero Olha. mais ver a pessoa satisfeita com o serviço do que com o que eu recebo. Isso é a dificuldade que eu tenho. Uhum. Você pedir um orçamento para mim é um sacrifício. Eu falo assim, eu preciso de ver para ver quanto vai custar. Tem gente que fala na lata, eu não sei fazer isso não. Uhum. Tem situações, né, João, que olha só, sua mãe e seu pai que você contou para nós agora. Isso acontecia na minha casa também. Você quer sair? Vê com sua mãe. Ô, mãe, pai pediu para vir para você. Não, é ele que resolve. E aí a gente cai naquele jogo de empurra, empurra, né? Tem que ver dentro de você onde que está essa programação que é só o servir. Boa pergunta. Anota aí. Por que que eu sempre estou a serviço dos outros e não ao meu serviço? É uma pergunta, põe aí para você meditar em cima dela. Você vê, eu Por- estou fazendo o serviço, eu devo terminar amanhã. São 3, 4 dias de serviço. E hoje umas 4 pessoas me pediram socorro para resolver. Eu fico, eu tento gerenciar isso aí, ó, eu não posso hoje, posso, mas isso dói para mim, de querer fazer e não ter tempo. É isso aí. Olha só, você tem demanda, mas precisa gerenciar a demanda e aprender a se valorizar. É, Só que tem dificuldade de falar não naquele momento. Ele te dói. é. Mas hoje eu consegui. Eu estou tomando aquele negocinho que você me passou. Ah, muito bom, Bom, parabéns. Aos frequenciais, depois eu conto para todo mundo. é, Parabéns, que eles são e a ansiedade ótimos. da semana foi grande, mas está indo. É, mas põe essa frase aí que eu falei para você. Quem é que lembra da frase aí que eu falei para ele? Alguém anotou? Por que que Porque você... estou sempre a serviço do outro, não de mim mesmo. Anota aí, João. Porque estou sempre a serviço do outro e não de mim mesmo. Que primeiro é você, depois o outro. Então, E bota essa e frase essa aí. eu Ah. anotei porque isso aí serve para mim também, né, Gi? Eu acho que para todos nós, tá? Mas eu estou aprendendo. Posso passar a dificuldade de receber? Quem aí? Fernanda, não Aqui, estou vendo a carinha da Fernanda. Tá tudo certo, voltei. Fernanda? Deixa eu voltar aqui. Então, vamos para a próxima. Culpa por ser feliz. E aí? Não, Vou fazer uma pergunta para Kátia Catita. Ela, olha, hoje ela fez
um apelido lá, Kátia Sobrenome, Catita. foi Catita. É o Google, só falou lá, Catita, precisava esse mesmo. Conta pra gente como você se sentiu nos Estados Unidos. Nossa Senhora! Primeiro, eu não acreditava, né? Não acreditava porque eu falava assim, não, isso aqui não está acontecendo comigo, não. Que eu achava tão surreal, né? A princípio, achava que aquilo ali seria uma coisa assim impossível de realizar. Mas depois, com o tempo que eu estava lá, foi tão leve, foi tão bom, foi tão gratificante, foi tão emocionante que eu falei assim, gente, foi um dos melhores passeios que eu fiz na minha vida. Porque eu libertei assim, de muita coisa, parecia que eu estava era em outra dimensão. Não era a que eu vivia a vida inteira. Porque mesmo as viagens que eu fazia por aqui, eu me sentia culpada se eu deixasse algum filho meu para trás. Só o filho? Não, tudo, Só tudo. não ficar por causa do cachorro, porque não tem cachorro, né? Exatamente, exatamente. Mas assim, foi assim, é como se diz, eu vivi o extraordinário. Porque a permissão chegou para você e você se permitiu, né? Sim, Porque verdade. quantas outras, talvez, outras oportunidades, talvez você não tinha a força que você teve agora, Sim, né? Então, a sim, culpa da gente estar feliz é isso, da gente estar em um lugar e a gente não se sente feliz, porque a gente às vezes acha que o filho é, tinha de estar junto comigo, a mãe, o pai, cachorro periquito, e aí a gente chega na viagem, tem uma história, até foram para Disney, que a mulher é o sonho da vida dela, né? E ela, quando ela chegou lá, juntaram dinheiro, foram para lá, o marido fez tudo para ela, quando chegou lá foi a pior viagem da família porque ela boicotou todos os processos. Brigava, esperneava, não curtia. não. E quando ela voltou aqui, o depoimento lá na constelação foi quando eu vi minha mãe, e minha mãe perguntou como é que foi a viagem, eu falei para ela, péssima. O sentimento que eu estava péssima passou. Quer dizer, mãe, se você não vai, eu também não posso viver. Não, a gente precisa tomar cuidado e encerrar alguns movimentos que pode ser sim um pacto lá da infância, de não querer, não ter ambição de conhecer novos lugares, fazer viagens, ir num restaurante. Né? Eu vejo isso na minha casa. Meu pai vai para restaurante, ele almoça antes de ir para o restaurante. Agora até que não tá, não, mas ele fazia isso. Ele fazia isso. E é esse lugar, ele não se permitia viver, né, viajar, ele nem sai de casa. Então, a gente precisa entender isso, pode sim ser lá da nossa infância. É uma culpa inconsciente de hoje, quantos anos depois, outra geração, tecnologia e tudo, acesso a viagens de avião, né, que antes nossos pais não tinham, e a gente fica na culpa de fazer tantas coisas novas. Então, a gente precisa trabalhar isso. Mais Gisele, alguém? Oi, eu, por diga. exemplo, Ah, não sei, não, como é inconsciente, né? Eu devo só sentir, mas não sei se tem alguma coisa a ver com mãe e com pai. hum, Mas acontece muito comigo em relação às minhas filhas. hum, Então, assim, eu só viajo com o meu esposo se caso elas forem passear com a avó, com a tia, fazer outra viagem. E mesmo assim, eu boicoto todas as nossas viagens. Então, assim, eu fico mal-humorada, eu não curto, eu fico de cara fechada, eu me calo. E
E esse questionamento eu já tenho, por exemplo, assim, antes da viagem eu fico super animada, eu olho, eu organizo. E um dia minha filha mais velha falou comigo assim: mãe, por que você fica tão estressada no dia da viagem? Por quê? Parece que você não está gostando de viajar, a gente programou tanto. Viagem linda, igual nós fizemos uma viagem para Bahia, ficamos lá 10 dias, 12 dias, não sei. Menina, todo mundo curtiu, agora eu. E assim, eu queria mudar muito isso. E com a terapia, né, e tudo, com a análise que eu faço, já fiz algumas constelações também, mas ainda não consegui. E será que isso é alguma obediência? Assim, eu acho que eu, por exemplo, eu Seus pais viajar, estão casados? não. Quantos anos você tinha quando eles se separaram? Eu já era adulta, eu já era casada já. Uhum. Mas eu toda a vida morei com a minha avó, né? No caso. Ah, E minha mãe também nunca foi de ter essas viagens. Meu pai até que passeou bastante. Meu pai era rueiro. então fala de novo, sua mãe o quê? Minha mãe nunca foi de fazer viagens assim, passear, nada disso. Repete isso. Minha mãe nunca foi de fazer viagens, passeios, nada disso. Então deixa isso encorpar em você, repete isso sentindo no corpo. Minha mãe nunca foi de viajar, fazer passeios, nada disso. E aí, você vai se permitir agora? Quero me permitir. Vou marcar uma viagem para ver então. Trazer a consciência. Olha a frase que você trouxe. É, Toda vez que eu vou viajar, eu não me permito, eu estresso, eu brigo, né? sim. E a sua mãe? Sua mãe viajava? Não. Não. Inclusive, olha o que aconteceu. Eu estava nessa viagem, as minhas meninas foram para o Tauá, lá em Araxá, um lugar maravilhoso, com a tia, com a avó. Passou esses dias e eu fui fazer uma viagem com meu esposo. E aí ela me manda uma mensagem assim: eu estou vendo que você está passeando e aonde estão suas filhas? A Você vai, sua mãe, né? você vai perder a guarda das suas filhas. Pronto, acabou. Tipo assim, Acabou a sua primeiro dia viagem. que eu tava lá, eu já É. tava me boicotando e ela me manda essa mensagem. Eu falei, Jesus amado, mas eu sabia que as meninas estavam bem. Eu marquei a viagem depois que elas já estava agendado, a reserva e É. tudo. Nós vamos conversar sobre isso, porque Sim, você sim, tenta compensar com as suas filhas. Só sim. que essa compensação, você sempre fica em desvantagem. Depois a gente conversa sobre isso. Mas Já teve compreendeu por que que você experiência não mesmo. compreendeu no corpo ou na consciência o porquê que você não gosta de viajar? Sim. E eu Anota nunca isso. pensei que fosse em relação à mãe, sim às filhas. É Obrigada. isso. Mais alguém? Fez sentido aí? Ó, Eu só mandei aqui no chat, não sei se você Ah, não viu, vi, mas peraí. eu perguntei se esses acordos também acontecem com irmãos. Com irmãos mais velhos, Isso. né? Então, Fernanda, fecha os olhos um pouquinho, pensa no irmão e faça essa pergunta dentro de você. Vê onde que seu corpo vai trazer a informação. E a sensação me deu ansiedade, assim. Uhum. Então, agora, eu queria. Você tem uma janela aí para você olhar? Nossa, Olha para a tem. porta, olha para a porta. Hum.
Você é a caçula, não é isso? Sou. Então, olha para a porta e vê qual o sentimento que vem quando você olha para a porta. A ansiedade diminui ou aumenta? Diminui. Gisele, pode ser despedida? Espera aí, João, que eu não entendi. Só terminar com a Fernanda, você me fala. Por que que diminui quando você olha para a porta? Porque você está olhando para a vida, para tudo que vai acontecer aqui fora. Quando você olha para o seu irmão, você está olhando para trás, está olhando para o seu sistema. Uhum. É como, de alguma forma, não sei, né? Se você está pedindo autorização para ir, sendo que consciente você sabe para onde você quer ir. Uhum. E, né, o caçula, ele tem esse lugar, não só o caçula, tá? Todos nós, irmãos, né? A gente nasce para olhar para a vida. Então, nossos pais dão e a gente, né, passa para os nossos irmãos e a gente vai recebendo no nosso lugar. Mas o nosso caminho é olhar para a vida, olhar para fora. A vida acontece fora, não dentro do sistema. Se ela fica dentro do sistema, eu estou em lealdade a esse sistema e tudo que é novo aqui não chega para mim. Então, quando você olha para a porta e a ansiedade diminui, esse é o lugar de olhar para a vida, de construir a sua história. E aí tem que entender: será que quando eu nasci, a minha mãe falou para o meu irmão, cuida dela? Ou falou para você, obedeça seu irmão? Uhum. Inconsciente, a informação fica. E quantos de nós temos crenças, até religiosas, até hoje, travando a gente de olhar para a vida? Uhum. Não é verdade? Respondi? Não respondi? Fez sentido? Não fez sentido? Conta para nós, Fernanda. Fez sentido, mas eu me perguntei muito por que essa culpa por ser feliz. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, a minha irmã é mais velha do que eu, então ela já estava fazendo um curso técnico, alguma coisa assim, e ela não conseguia trabalho em empresa. E eu comecei nova já como aprendiz, já trabalhando em empresa, e eu lembro que eu me sentia muito mal porque ela falava que ela não conseguia trabalho e eu nova já estava trabalhando, sabe? E eu me sentia mal assim por eu estar trabalhando e ela não. Mas e hoje? Hoje ela está em outra realidade, né? Ela está fora do país. Isso. Mas e hoje, qual que é o seu sentimento? Em relação a isso, Pode ser também. ah, eu não sei bem hoje, porque eu sinto que a gente está muito distante, assim, as realidades Mas para onde que você quer olhar? para minha vida, Para a porta? para a porta. Então é isso. Uhum, E aí, quando você se encontra hoje, não tem cobrança, tem alegria. Não tem comparação, não é isso? uhum, E duas adultas se encontram, né? Mas está tudo certo. Mas sempre que vier esse sentimento que você está na culpa de ser feliz ou culpa de fazer coisas diferentes do seu sistema, só olha para dentro de você e visualiza uma porta, visualiza uma luz e vai. Você tem uma guiança interna, né? O João colocou aqui, ó, estava com a Dulcineia hoje, que é a esposa dele, a gente mesmo gera o estresse no trânsito, isso gera ansiedade meio incontrolável. E é isso, então se você já vai sair de casa e o trânsito já te leva para esse lugar, faça um exercício antes de ir para o trânsito. Porque você já vai para o trânsito achando que vai dar errado? Vai dar errado. Ou você vai fazer alguma coisa para dar errado, ou alguém vai buzinar em cima de você. Então, começa a pensar assim: e se não acontecer nada? E se der certo? Começa, a gente vai ter que aprender
Pensar no positivo, porque nosso sistema só pensa no negativo. Parece que nós somos programados, né? De certa forma, estar tudo no negativo. Então, vamos começar a imaginar. E se der certo? E se der certo? Porque as coisas vão acontecer, mas a gente precisa mudar nossa mente para que as coisas deem certo, né? É isso aí, João. Parabéns. Está desafiando os medos, seguindo. É isso aí. Ô, Gisele, Ah, é, com essa Miss Money, né, tá contando aí, uhum. eu fui checar uma coisa. Minha mãe não saía para fazer visita. Era de casa para fazenda, fazenda para casa. Quando eu vou para algum lugar, eu não fico muito feliz naquele lugar. Parece assim, eu vou para um lugar, eu fico doido para acabar para chegar em casa. Eu não tenho muito maluco. Você se diverte, mas não se diverte tanto, né? Parece que eu não estou naquele lugar. Aí começa a chegar nos lugares e faz essa meditação. Olha, eu posso curtir, eu posso me permitir. Você vai ter que fazendo isso até sua mente entender que você pode. Inconsciente, você está seguindo os passos da sua mãe. Eu tenho que acreditar em mim, fazer uma prece, segurar na mão de Deus. E vai embora. E vai. Isso me dá uma certa tranquilidade. Então é isso aí. Acesse esse lugar dentro de você. Vou sair de carro, ó, vou rezar aqui e que Deus nos acompanhe, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas é a mente da gente que a gente vai ter que aprender, trabalhar com ela, né? É um desafio que eu tenho no trânsito, porque é complicado. Mas tira as palavras complicado, difícil, tentar. Muda essas palavras. Essas palavras não têm que estar no nosso dicionário mais. A gente vai Ok. ter que entrar nas palavras assim: vou nesse desafio, vou resolver, vou fazer, é nesse lugar. Senão a gente vai ficar tentando, tentando, tentando e não sai do tentando. Ferida da superproteção. Aí, Miss Mana, ó, pra você, ó. Quem protege muito, falo com vocês que na minha casa foi assim, viu? A gente tenta compensar o excesso nos nossos filhos. E os excessos, eles trazem, sim, adultos inseguros, medo do novo, timidez, validação. Então, a gente vai ter que trabalhar. E essa ferida da superproteção, pode ser que a ferida da nossa mãe foi uma ferida que ela não teve proteção do sistema dela. E eu quero compensar com a ferida da superproteção. Agora, filhos que receberam a superproteção, no adulto, acessa todos esses lugares, esses medos. Ô, Gisele, Hum, falar rapidinho. Eu já fui super protetora, já fui mais. Hoje eu estou diminuindo. Depois que a gente entra na missão do autoconhecimento, a gente vai melhorar. Mas eu atendo uma moça que ela foi assim super protegida, mas assim, eu nunca vi isso. Para mim é coisa de novela mesmo, da super proteção. E hoje ela é adulta, mas é uma pessoa que ela não consegue, por exemplo, ir na apresentação do filho na escola sozinha. Ela chora, ela é completamente insegura em relação a tudo, tem medo de tudo, não sai, não resolve, não conseguiu. Ela até formou com muita dificuldade, mas ela não consegue trabalhar. É assim, ao extremo. Agora está melhorando, eu até indiquei constelação para ela. Vou levar ela para a clínica.
Provavelmente a infância dela foi uma infância que não teve muito acesso, né, ao social. E esse social ele acontece entre 6 e 7 anos de idade. Quando isso não acontece, né, acontece muito depois, essas feridas elas tendem, né, a trazer até síndrome do pânico e crise de ansiedade generalizada. Desenvolver toque, né, tem várias situações que pode acontecer com ela. Mas que bom que ela procurou ajuda, já é o caminho, né? Sim. Alguém, gente, nesse lugar de superproteção? Não vou contar o meu, não, que você já sabe, né? Minha filha precisou ir embora, eu também tive de vir para Belo Horizonte. Você está falando de mim aí, Gisele? Eu não, tô falando de mim mesma. Pois é, né? Ai, Jesus, como cai como uma luva em cima da minha cabeça. Não, então tira, a cabeça é sua, não é luva, é na mão. E não é de pelica. Tá certo. Né? Porque graças a Deus, muita coisa, olha só, a consciência do seu sistema familiar permitiu que você, sua filha, seu neto nascessem em outro país. Olha isso. Verdade. Tudo é consciência que a família foi tomando, né? Sim. E vamos Eu tenho que embora. falar assim, foi um dia, né? Porque, na verdade, agora é uma outra É outro identidade, né? patamar. É outro Uhum, lugar. Você é uma uhum. outra mulher, suas filhas, né? Olha o que você deu conta. Sua última filha é médica agora. Faltando um mês. Nem um mês. É, nem um mês, graças a Deus. Então, é tudo isso. Gente, vida que segue, Amém. né? Oi. E aí, tem uma Só ferida mais que chama... Oi, Miss Mano. Só mais uma coisinha, um adendo sobre isso que você falou com ela. Essa questão, então, seria uma evolução agora, a minha filha mais velha, agora dia 26, está indo estudar nos Estados Unidos, né? Isso já é uma evolução, então? Com toda certeza. Com toda certeza. E é a que mais eu protegi. Mas ela, inconsciente, ela falou assim, mamãe, tô indo, que foi que a minha fez, tá? A minha formou na faculdade, foi lá para a vida dela. Sofri muito, mas vida que segue. Eu acho que é consciente mesmo, ela tem É 17 consciente. anos. E, não, eu acho que o dela é consciente, mãe, eu vou porque eu preciso crescer. É isso, ó. Tá tudo certo e vai com Deus, filha, e eu tô aqui, vou ir te visitar, porque é isso. Ferida da negligência. Gente, essa ferida, por isso que eu falei, questão de julgamento, às vezes a nossa criança interna, ela cresce com essa ferida, porque a mãe pode ser que estava ali fisicamente com a gente, mas ausente emocionalmente. E a nossa criança interna, ela... Ah lá, Kátia. E essa ferida da negligência, que é um pouco a mais da ferida do abandono, da rejeição, porque ela é uma ferida que a nossa criança sente esse lugar, né? É uma dor nesse lugar. Eu, há pouco tempo, entendi parte da minha dor da infância. E a minha falta de confiança nas pessoas, que agora foi melhorando depois que eu virei terapeuta, mas eu não confiava nas pessoas. Eu achava que as pessoas só queriam tirar proveito, sempre estava passando a perna em alguém. Então, eu ficava com esse lugar. E aí eu fui entender, olha, gente, eu julgava que a minha mãe tinha essa ferida da negligência em alguns lugares. E aí hoje eu tomei consciência. Falei, não, ela estava olhando para a mãe dela. Quando eu tinha 7 anos, a mãe dela, né, minha avó, teve um AVC. Ela ficava mais viajando para, né, 700 quilômetros para cuidar da minha avó. E então, entre 6 e 7 anos, foram um ano inteiro assim, eu mais mal vi minha mãe. Mas foi o suficiente para, na minha vida adulta, trazer muitas dificuldades de relacionamento.
Gente, vocês não têm noção, eu era emburrada, eu era chata. Vocês não têm noção, eu não ria para as pessoas. Era muito diferente, muito. Então era esse lugar, né? Eu queria controlar tudo. Eu entrava na cozinha, desde os 12 anos eu cozinho, e aí eu brigava. Eu queria a mesa do meu jeito, não podia pôr a mão, aí eu era chata, eu era isso, porque era um lugar assim que tinha dentro de mim. E aí eu fui entender o que que é a ferida da negligência, que é mais do que sentir que está sendo rejeitado ou abandonada para a mãe. E dói, né, gente? Quem aí se identificou aí? E não é por maldade, né? É por uma dor da nossa mãe, inconsciente, né? Tem alguma coisa no chat aí? Vocês me contam, porque aqui não está aparecendo para mim quando vocês mandam. Tem 2 mensagens. Tem tudo isso. Perfeccionista. Aí, ó, João, ó. Tá vendo? E a crítica e a ferida da crítica e da invalidação é outra que dói muito, 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 muito. E aí, aqui é sem julgamento também, tá? Nós acessamos, né? Tem mães que nascem, né, com esse lugar, que são humanas. Então, não dá para a gente achar que todas as mães vão ser amorosas, que todas as mães vão ter a função romântica do que é ser uma mãe. São humanas. E mães que trazem, né, ou fazem essa ferida com a criança, que aí entra na ferida da humilhação, provavelmente elas também passaram por essa ferida. Então, ela invalida os seus sentimentos. Você está chorando. Você está chorando por quê? Você não tem que chorar, né? E engole o choro. E você, seu irmão é melhor que você. E aí, esse menino só reclama, né? Então, acontecem muitas situações. E hoje, na vida adulta, essa criança aprende a ser madura muito cedo, né? Porque ela precisa se autoproteger. Então, ela amadurece muito cedo. E na vida adulta, ela evita muitos contatos, porque ela tem medo de repetir esse sentimento de crítica, de comparação, não tem problema com a autoestima. Esqueci de pôr isso. Tem problema de autoestima. É triste, mas é realidade. Então não dá para a gente passar a mão na cabeça, não, né? Porque a comparação na infância, eu acho que é uma das dores pior que uma criança sente, né? Posso passar? Alguém quer falar sobre essa ferida? Ô, Gisele, Oi. onde é que a gente tem acesso a esses arquivos? Eu tenho que escutar isso todo dia, filho. Eu tô pondo essas aulas lá no YouTube. Aí eu vou te dar acesso amanhã, é só você entrar lá no meu nome. Tem que colocar isso aí e enfiar na cabeça. Uai, primeiro eu vou te mandar o audiobook das 5 feridas emocionais, tá? Escuta o audiobook, faz as anotações, depois você vem para esse aqui. Eu tenho alguns livros aqui, eu posso te indicar também, Tá. tá bom? Mas Eu vou te vou, dar eu, amanhã o eu, audiobook para você estudar as 5 feridas emocionais, que depois você vem para essa, tá bom? eu não vou falar que eu vou tentar, não vou É isso aí. fazer. Vai fazer. É isso aí. Então, ó, a gente vai falar agora sobre a ferida transgeracional, que vem através do nosso sistema familiar. Faz um desenho aí, gente, que eu queria que vocês, ou anota, né? Tira uma foto, porque isso aqui é muito legal vocês começarem a pegar o sistema familiar de vocês e colocar o que vocês viam da sua mãe reclamar, os padrões os destinos difíceis do seu sistema, os amores interrompidos, que é morte, né, muito cedo da criança, aniversário de morte
de uma pessoa importante da família, isso fica marcado, isso fica como se fosse uma marca, uma cicatriz no sistema familiar, né? Nome em homenagem, às vezes a gente recebe o nome igual a... Olha que interessante, Débora, que eu lembrei agora, a minha tia faz aniversário no dia de Santo Antônio, né? É o santo casamenteiro. Ela ficou viúva aos 32 anos e foi só se permitir casar agora aos 66. E ela, Naide Antônia, né? Se ela, olha que lugar, né? Ela não quis casar, ela não quis de jeito nenhum. E era para casamenteiro, né? Eu tô falando assim, a tinta casada é muito, né? E ela não casou. Mas Santo Antônio casou, gente? Eu queria saber. Santo Antônio também não casou, não, ué. Por que ele é casamenteiro? Não, diz que ele era um frade, né? E que ele dava para as moças casarem, as moças de pais pobres, ele dava o dote. Por isso que ele é chamado de santo casamenteiro. Ah, entendi. Pagava para as meninas casar, para as mulheres casar, entendi. Então faltou o santo lá para dar para minha tia, né? Só que a minha tia tinha que receber a dote. Então, ó, padrões, vamos falar de padrões dolorosos, né? O que que é isso, né? Viuvez, né? Então, mulheres que ficam viúvas muito cedo do sistema, destinos difíceis, né? Que vamos supor que quem tem um exemplo aí de um destino difícil da família? Não quero falar só do meu, não, mas eu tenho um também para falar para vocês. Gisele, Ah, entre padrões dolorosos, por exemplo, na minha família, nenhuma mulher permanece casada. hum, Nenhuma. Nada. Nem meus tios, minha avó ficou viúva, mas nenhuma tia, nenhuma prima, nada, nenhuma. É um e padrão. você acha que isso é um padrão doloroso? Ah, eu acho. Como que você olha para o seu casamento? Então, eu sofri muito quando eu separei, né? Eu queria ter continuado casada, mas não deu. Hoje eu quero continuar. Eu não quero seguir esse padrão, não. Olha que interessante. De alguma forma, olha as palavras que você olhou, que você falou para gente do primeiro casamento. Eu não queria, mas eu não consegui manter. Eu queria, mas eu não consegui manter. E Uhum. aí, você acha que casamento é um padrão doloroso para o seu sistema? Não, mas o fim dele é. Anota isso aí, Sim. para depois você ressignificar isso. Então, padrões dolorosos pode ser perdas de filho, pode ser o fim do casamento, sim. Todas as dores que vêm se repetindo no sistema familiar. Ô, Gisele, Hum, e depois que meus pais morreram, é, cada filho foi para um lugar, e tem 11 anos que eu estou brigando no inventário. Pode ser isso também, né? na geração dos seus pais, teve essa mesma briga? Eu acho com o meu pai. Se seu pai teve, sim, é um padrão que está se repetindo. É. E aí, tem que olhar para esse lugar. As reuniões dos irmãos dele eram muito secretas, não passava nada para gente. Mas era seu pai, não era vocês. É. Então, pode ser, sim, um padrão difícil. Um padrão doloroso que você está repetindo agora. Você e seus irmãos. Eu quero unir a turma, mas eu cheguei à conclusão que não dá mais não.
Está cada um para um lado. Vamos ver o que vai dar. Tá se resolvendo, né? Eu acho que agora você É, tomando consciência que seu pai também fazia, né? Teve isso, agora é você falar para o seu pai, eu não preciso mais seguir o seu caminho, pai. Eu sigo um novo caminho. Trabalhar isso dentro de você agora, na consciência. e como é que eu falo isso para ele? Você vai falar dentro de você, com seu pai interno, Ah, tá certo. tá bom? Tá bom. Amor interrompidos, que são mortes, né, das crianças, ou da mãe no parto, ou de né, o pai morreu na criança ainda pequena, ou a mãe, né, mortes trágicas. Então, tudo isso aqui, ó, depois vocês fazem esse lugar de analisar o que talvez esteja travando a vida de vocês aqui. Porque isso pode ser sistema, pode ser lealdade que não está deixando vocês olharem para esse lugar dos relacionamentos, da saúde e das finanças. Você me fez lembrar uma coisa aqui. Hum, Minha mãe perdeu 2 filhos entre eu e minha irmã. O nome dela chama Filomena por devoção a Santa Filomena. Depois perdeu mais um. E aí o outro que nasceu chama Cláudio Antônio. Ele tinha que vestir roupa azul e branca durante um ano. você? E meu irmão. Ah, E depois de 10 anos nasceu o outro, o último, que é o que está gerando a confusão toda. então, tem duas pessoas que não foram reconhecidas nesse sistema familiar, né? Os 3 que morreram, né? Os três que morreram. Então, são três. 3. Com mais vocês, quatro? É quatro? São Vivos? 4. 4. Então, vocês são 7 filhos. É, Olha para esses 7. Eles também têm direito de pertencer. tá. Depois você me explica. Depois eu te explico. Depois eu te explico que Obrigado. chegou uma informação aqui que senão nós vamos fazer terapia aqui lá no consultório. Tem sentido, gente? Aqui, vocês anotaram para depois vocês fazerem esse estudo? Será que alguma das dores que você vive hoje são realmente suas? Anotem isso. Ou você está carregando uma mochila emocional que pertence à história da sua mãe? Vou acrescentar do seu pai, da sua avó, do seu avô. E aí, como é que foi para vocês hoje essa aula? Agora eu quero ouvir vocês. Fez sentido? Não fez sentido? Vera, como é que foi para você? Hoje eu quero ouvir a Vera. Primeira vez que ela vem aqui, não é, Vera? Ou você já me ouviu dar Primeira aula? vez que eu vim, eu fiquei um pouco perdida, Ah, porque eu não estou entendendo. Eu pensei que esse era um encontro de mulheres que tinha mudado para quarta-feira, né? Depois eu cheguei, eu vi algumas que já são do encontro, outros não, mas tem aí o companheiro. Então, e a sua explicação toda, eu me autoanalisei enquanto mãe. Mais enquanto mãe do que enquanto filha. Foi muito bom. Mas então agora eu quero que você me explique como é. Hoje que eu. A semana passada também você colocou esse link lá no, no Mulher. não sei se eu coloquei. Débora, nós colocamos semana passada? Colocamos.
Eu faço algumas aulas, né? Então, eu faço algumas aulas aqui falando da constelação, da sistêmica. Eu tenho um grupo, né? Também, tipo o grupo do Manuel. Então, eu trago temas para a gente, né, estudar juntos. E aí, seja Ah, bem-vindo. Depois eu te mando esse link, porque a hora que você sentir lá, tem o tema, né? Às vezes eu faço uma enquete para ver qual que é o tema seguinte, né? mas a semana passada, agora eu estou descobrindo aqui por que que eu não vi. É porque eu troquei de telefone, brigando com o telefone aqui demais para aprender a mexer, sabe? E eu perco a paciência, deixo para lá. Mas hoje, que eu já estou um pouquinho mais sabidinha, porque era início de mês. Esse, que, qual o dia do mês, qual semana do mês que é o encontro de mulheres? Eu até me perdi. Débora, É a primeira terça-feira do mês. primeira terça-feira do mês. O nosso próximo encontro vai ser dia 7, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Dia 7 de julho, ó. Próximo encontro do Mas Mulheres. então eu perdi o encontro de... Semana passada. Ah, teve semana passada. Foi. Pois é, mas então esse da Gisele, sempre que eu ver agora, eu vou aprender mais. Aprender nunca é demais, né? Nunca Da é demais, Gisele é isso na aí. quarta. Aí A tem gente vai Mulheres na a terça, princípio Gisele na nas quarta. quartas. Eu pretendo estar aqui de 15 em 15 dias, Ah, de 15 em 15 dias. tá Então, bom? agora é só em julho, né, Débora? 7 de julho. Só julho. Falou. Então vai ser bom. Eu gostei muito, viu, Gisele? Muito obrigada pela sua Vou presença. estar presente, sim. Ótimo, obrigada, Vera. Mais alguém, gente? Hoje eu estou só precisando que você volte um minuto só, porque eu terminei a frase no meio aqui. Eu queria continuar completando ela. Tem Agora. jeito? Ixi, peraí, fiz errado. Peraí que foi para o lugar errado. Ah, Compartilhar. ótimo. Ótimo, só terminar aqui. Uhum. É bom a gente ficar meditando essas frases, o que a gente vem, né? O que a gente Eu gosto de aprende. anotar, porque é muito profundo. Eu acho o nosso encontro muito profundo, muito reflexivo. E é Uhum. excelente, como sempre, né? Então, eu gosto de anotar e depois eu sento e vou refletir sobre. E eu, Isso. como Vera também, fiquei pensando em mim como mãe e como filha, né? É E isso. percebi muita coisa aqui e que faz a gente refletir mesmo e ver as oportunidades que a gente vai tendo na vida de só evoluindo e crescendo. Isso. É muito bom. E aí, observar sempre, gente, a partir de hoje, nas meditações, nesses estudos, quais os sintomas, né? O corpo, o que que o seu corpo traz de informação, né? De forma consciente agora, né? E o que que é do seu sistema coletivo, né? Porque quando você começa a ter consciência que você pode mais, que você vai seguir esse caminho, o seu sistema, ele vai chiar. Vai ser uma crítica do irmão, não tem jeito. Vai ser uma crítica, a mãe que vai ligar lá nas férias para te chamar, né? Terminei, viu, Gi? Obrigada. De nada. É, E a gente vai ter que aprender, né? Sustentar esse novo caminho, né? Um filho que critica. Minha filha mesmo fala, mãe, não vem ser minha terapeuta, ser minha mãe. Eu falei, então tá bom, sou sua mãe. E eu falo mesmo, na hora que eu começar, né, querer te ensinar alguma coisa, ser terapeuta, você pode me falar. Nós fizemos esse combinado, porque às vezes sai, né? Ontem mesmo ela foi conversar um negócio comigo, eu falei, faça isso, isso, isso. Ela disse, eu não te perguntei, eu só estou desabafando. Eu falei assim, então não desabafa mais, porque senão eu vou falar.
Porque é isso, às vezes a gente não sabe só ouvir, né? E vida que segue. Então, a gente combinou assim. Obrigada, Kátia. E aí, Obrigada a você, Gi. mais alguém gostaria de falar, né? Como é que o corpo de vocês está, então, agora, nesse momento? Como é que vocês estão sentindo o corpo de vocês? Ver se alguém tem algum sintoma, alguma coisa, se está tudo bem, se digeriu bem essa aula. Eu acho que todos nós aqui, a gente se identifica, né? Sempre com alguma coisa ou com tudo. Mas como eu já estou vindo nessa caminhada também, então meu corpo está bem tranquilo no momento. Muito bom. Eu vou fazer na aula e eu tiro a chibata de uma mão e passo para a outra. Sai, Gisele, desse lugar. É tipo isso, Gisele. É bem por aí. Eu acho que Porque essa é aula isso, a foi gente vai bem isso. aprendendo, né? É, Sim. A e que gente vai bom que funciona aprendendo. desse jeito, né? Que bom. É. Porque é aquela coisa, eu falo que haja ajuda para a gente poder encontrar luz para as nossas sombras. Então, é mais ou menos por aí. Mas que bom que a gente está se permitindo, né? Olhar para nossas Uhum. sombras, nos trabalhar, porque aí É, eu olhei para a Fernanda, eu olhei para minha porta aqui. É olhar para a porta e ir para a vida, é, porque é esse lugar, eu também né? acho. Então, a gente e a gente pode aprender também com os nossos filhos, que eles fizeram isso, né? Estão Eu fazendo acho esse que é o lugar. maior aprendizado, a gente vem através deles. Muito, Muito. muito, muito, É uma muito, muito, troca muito. maravilhosa. É. Então, é uma troca, eu acho que é um adultecer que nós, às vezes, não, né, nós não tivemos esse, pelo menos eu não consegui fazer essa troca com meus pais, que Eu é também não. muito diferente a cabeça deles, com a minha cabeça agora com a da minha filha, né? A Kátia também deve ser, né? Assim, seus filhos adultos agora é muito diferente, né, Kátia? Com você, sua mãe, seu pai, com seus filhos. Então, acho que a gente está tendo uma grande oportunidade agora de estar com os nossos filhos com a cabeça mais leve, sem tantas dores também, né? Uhum. Gente, muito obrigada por vocês terem. Nós é que temos que agradecer Ai, foi ótima aula. por Eu quero essa fazer aula só mais uma parte deliciosa. aí Você agora. trouxe de Oi, Quando Vera. eu né? sou a mais velha, então a minha experiência, ó, é longa. E quando você fala que a sua filha não quer certo tipo de conversa, minha filha vai comigo assim, mãe, filosofia não, mãe, filosofia, porque eu gosto muito disso, né? Mas Aham, agora eu já estou tendo a oportunidade de perceber as minhas filhas que já estão com os filhos adultos, sentir o que eu senti em certa ocasião da vida delas, aham. sabe? É muito interessante. Mas aí eu penso, mas eu não falo, claro, né? Eu já evoluí um pouco, mas eu penso, já vivi isso, já Ô, passou. Vera, mas você pode ter certeza que eu acho que ela deve pensar. É, Ah, deve. Eu vejo assim, meu filho fala comigo muita coisa depois que ele se tornou pai. Ele fala muitas vezes coisas assim que eu vivi com ele, ele fala comigo. é. É porque uma coisa é você se tornar pai aí com os É, petitinhos que a gente adora. é, Outra coisa é seu filho já ter 30 anos, já ser pai agora, é. e a relação dele, né, assim com a gente é muito Muda complicada e a gente ir muito. descobrindo o tanto de coisinha que a gente podia ter feito diferente, É, mas a gente não sabia. Não mas sabia, não esse, tinha manual, uai. não, é. Não tem manual para isso, né? Ó, tem um meme aí que tá rolando, que é assim, ó, o cara vai no hospital com um nenenzinho de 1 ano e fala assim, eu quero devolver. Aí as mulheres com um olho desse tamanho, falam, não, ele chora, ele faz isso, ele faz aquilo, eu apaixonei por ele, então eu tenho que resolver isso logo, que eu tô sofrendo demais.
É um Que amor, É legal. isso, né? É bem por aí. mas é bonitinho demais esse meme lá do cara. Mas é isso. Ô, gente, então daqui 15 dias a gente volta. Vou pôr lá no grupo os temas. Ou se vocês quiserem sugerir também, podem me falar. Para a gente botar uma enquete lá. E daqui 15 dias a gente está aqui de volta. Tá bom? Bom, E as Ok. alunas Obrigada, novas, domingo viu? a gente está lá, né? Obrigada, Miss viu? Mana, Kátia, Fernanda, ó, os colegas aí, ó. Onde, Gisele? Gisele, muito obrigado. Oi? Onde? No curso de Muito formação, obrigado. Ah, sim. nossas 3 novas colegas aí. Tchau, João. Obrigada, Eunice. Tchau. Muito Ô, obrigada. Tchau. gente, boa noite para vocês. Você Boa noite, também, Obrigada, viu? vocês gente. Obrigada. Boa também. noite. Tchau. Tchau. Tchau.